Bom dia, tudo bom? Você está bem? Amém. Precisamos estar bem, né? E precisamos estar felizes. A felicidade não é um momento, é um estado. E esse estado nós estamos quando temos a Cristo como nosso Salvador. Vamos abrir a Bíblia? Estamos muito felizes de estar aqui junto com você, de partilhar com a ajuda de Deus, da palavra de Deus. Estivemos no primeiro culto, né? Alguns permanecem e outros novos chegaram. O texto que nós separamos hoje é o texto de Apocalipse, capítulo 12. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Kleber, sou pastor lá no distrito de Botucatu. Nós tivemos a alegria de ser auxiliar lá na Igreja Central de Sorocaba. E durante os 2 anos que estivemos lá, o Campolim fazia parte do nosso distrito. Era em outro endereço, outro formato. Então nós tivemos a alegria de pregar algumas vezes no Campolim. E eu fico muito feliz em poder retornar. Muita gente nova, um outro espaço, muito bonito, muito bem organizado. Na escola sabatina eu estive ali com os adolescentes, uma classe muito gostosa. O assunto debatido, conversado, a participação foi algo muito maravilhoso. Estamos aí no novo desafio, começamos este ano lá em Botucatu. Eu cuido de 7 igrejas, 2 em Botucatu e 5 em 5 cidades da redondeza ali. E está sendo uma bênção, né? Cada lugar novo são novas experiências e novas oportunidades de aprendizado. Hoje eu gostaria de estudar com você sobre um assunto que o adventista, no geral, ele domina muito bem: profecias. Nós conhecemos bem sobre profecia. E o adventista que conhece pouco sobre profecia, conhece muito mais do que as pessoas de outras denominações. Por um detalhe claro, a gente consegue interpretar, à luz da Bíblia, o que a profecia significa. Nós não fazemos o alegorismo, né? E a gente usa o método de Cristo para a interpretação profética, o mesmo método dos apóstolos. Então, Jesus, quando foi explicar para os discípulos da estrada de Emaús sobre o que era a profecia sobre o Messias, ele utilizou o quê? A Bíblia. Qual era a Bíblia da época de Jesus? O que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas eles não chamavam de Antigo Testamento. Eles chamavam de Bíblia. Olha que legal. O livro de Apocalipse, ele é interpretado à luz do Antigo Testamento. Se eu não leio o Antigo Testamento, se eu não estudo o Antigo Testamento, eu vou acreditar que vai chegar um momento que uma besta vai sair do mar mesmo e por isso eu não devo ir para a praia. Então, eu tenho que estudar o Antigo Testamento. Nós não vamos nos ater ao significado profético desta profecia do capítulo 12 de Apocalipse. Nós vamos analisar os elementos, vamos trazer o que significa cada elemento, para nos situar em relação à história profética, mas a nossa reflexão aqui, nós vamos estar falando hoje sobre guerra, sobre batalha, qual a batalha que nós devemos e nós estamos inseridos, e quais as armas que nós precisamos usar para vencer essa batalha. Você abriu aí em Apocalipse 12? Muito bem, então vamos orar. Querido Deus, a tua palavra está aberta. Da mesma forma, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos ensine a tua vontade esta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo o verso 1 em diante. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, se achando grávida, grita com dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Essa primeira parte introdutória do capítulo 12 de Apocalipse, ela está mostrando, o capítulo 12 em si, ele mostra o ápice do livro de Apocalipse. É o cerne, o centro do livro de Apocalipse, o clímax do livro de Apocalipse, é justamente esta guerra que acontece entre dois lados. Aqui nós vemos de forma clara que não existe meio termo nem neutralidade em relação à verdadeira guerra que está acontecendo, que tem destinos eternos dentro do planeta, do nosso planeta. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Pode ser que estamos acompanhando o início de uma terceira guerra mundial. Pode ser. Mas a gente não pode esquecer de que quando o assunto é guerra humana, mesmo sem sentido algum, não faz sentido guerra. O pessoal costuma dizer que a guerra acontece porque 2 homens velhos que se odeiam tomam a decisão de vários jovens que não se odeiam brigarem entre si. Não faz sentido guerra. Mas infelizmente acontece por conta da humanidade. A maldade que acontece no coração da humanidade. A guerra não é sinônimo de fim, infelizmente. Jesus ele deixa isso bem claro em Mateus 28, que é o princípio das dores. O que vai representar de fato que o fim aconteça? A pregação do Evangelho. Mateus 24, 14. E este Evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Porque a pregação do Evangelho faz parte do conjunto de armas reais para o combate real que existe. Paulo, citando Platão, ele diz que nós conseguimos ver hoje como por um espelho. E aqui ele está citando o mito da caverna, onde nós estamos dentro da caverna, achando que as sombras que estão acontecendo lá fora, passando por dentro da caverna, é a realidade da vida. Mas a realidade da vida está muito além do que a gente conhece e sabe de fato. É por isso que Shakespeare diz que há muita coisa entre o céu e a terra que a nossa vã sabedoria desconhece. A guerra real, ela não é de uma nação contra outra. A guerra real é do dragão contra a mulher. Aqui nós temos elementos claros que o Antigo Testamento nos mostra de forma clara. A mulher representa e sempre representou o povo fiel de Deus. Deus ele sempre se colocou desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, como o esposo da sua igreja, o esposo do seu povo. Isso a gente vê em Isaías, a gente vê em Êxodo, isso nós vemos também em Efésios, inclusive em Efésios ali nós temos o modelo de como deve ser um relacionamento. E aí nós temos aqui os elementos que estão envolvidos na mulher, vestida de sol. O sol sempre representou a Cristo, o caráter de Deus resplandecente, o caráter puro, perfeito, que a humanidade perdeu quando o pecado iniciou no mundo. Também essa mulher, ela está com a lua debaixo dos pés. A lua, na Bíblia, sempre representou ação, o reflexo daquilo que a lua é, do sol. Eu fui salvo por Cristo, o caráter dele está em mim e agora eu reflito praticando as boas obras. Por isso que o pé está acima da lua. Pé sempre teve o significado de ação. Um detalhe interessante, de posse, né? Aquele que desvia o pé, de profanar o sábado. O diabo ele fala, eu vim de rodear e passear pela terra, dizendo a terra é minha, eu que represento ela agora. Então, o pé sempre foi ação, posse. E a Bíblia sempre fala isso, bem-aventurados, bonitos, né? Lindos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho.
De um lado, nós temos uma mulher que tem o caráter de Cristo, que pratica as boas obras como agradecimento à salvação que Cristo fez e como reflexo da transformação de vida que Cristo age, que tem o ensinamento representado pela coroa de 12 estrelas dos apóstolos e da Bíblia como um todo. Se você pegar toda a Bíblia, né, grega, o Novo Testamento, e tirar tudo do Antigo Testamento dela, vai sobrar só 30%. Porque 70% da Bíblia grega é uma lembrança, uma explicação ou uma referência à Bíblia hebraica, mostrando a continuação do ensinamento. Nós não temos na Bíblia um momento onde houve uma quebra, assim, onde um Deus deixou de reinar e o outro Deus assumiu o reino, sabe? E agora a Bíblia daquele Deus antigo deixa de existir e a Bíblia agora do Deus novo passa a existir. Não existe isso. Nós servimos ao mesmo Deus que aparecia lá para o pessoal do Antigo Testamento, às vezes como Miguel, às vezes como o anjo do Senhor, às vezes como o príncipe do exército do Senhor. O mesmo Deus que encarnou e morreu por nós. É o mesmo, não houve mudança. E aqui nós temos do outro lado Satanás, o dragão. Por que dragão, né? Dragão é uma figura mitológica que não existe, mas é basicamente uma cobra que tem pé e asa. O dragão chinês, ele é dessa forma, né? É uma serpente com pés e asas. Aqui é uma lembrança clara. Aquele ser que era um querubim, mas era de glória e se tornou de perdição, de trevas, e que entrou em uma serpente e tentou o primeiro casal. Aquela serpente, ela tinha patas e asas. A própria biologia reconhece que na linguagem biológica, né, que os ancestrais da cobra eram répteis com patas e asas. Por que vermelho, representando o rastro de sangue que este ser trouxe para o planeta Terra e que o acompanha, de morte, de destruição? Ele é representado aqui por 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças e chifre também, eles vão sempre representar, na linguagem profética de Daniel e Apocalipse, reinos, nações. E por que aqui nós temos? Quais são esses reinos? Aqui essas 7 cabeças representam 7 reinos que foram usadas pelo dragão, que é Satanás. A gente vê isso claramente no verso 9, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, para perseguir de alguma forma o povo de Deus. Então começa com o Egito, perseguição, 400 anos de escravidão. Depois passa para a Assíria, onde é usada por Satanás para atacar o povo de Deus, o reino do norte, 9 tribos e meia, os dizima no ano 722 a.C., os espalha pela terra. Depois vem os babilônios, que também é usado por Satanás para perseguir o povo de Deus, escraviza e leva exilado os habitantes do Reino do Sul, ali no ano 538, 457 a.C., mais ou menos. Aí depois vem a Medo-Pérsia, que por mais que o decreto de libertação e de retorno do exílio venha de um Medo-Persa, mas a Medo-Pérsia também perseguiu o povo de Deus. O episódio de Daniel na cova dos leões foi sob o reinado da Medo-Pérsia. Por causa da fidelidade, Daniel foi jogado na cova dos leões. Depois da Medo-Pérsia vem a Grécia, que também teve vários embates contra o povo de Deus. Essa história a gente consegue perceber dos anos ali intertestamentários no livro de Macabeus, o primeiro e o segundo de Macabeus. Eu aconselho você a ler. É um livro considerado apócrifo, né? Está lá na Bíblia Católica, mas a gente considera na teologia de deuterocanônico. Ou seja, é um livro que está ao lado do cânon ou uma repetição do cânon. Esses livros que foram escritos no período onde claramente a Bíblia aponta que não houve revelação,
são livros que conseguem nos dar um contexto histórico muito importante desse período. Aí a gente consegue entender melhor o período do tempo de Cristo, inclusive. Depois da Grécia vem os romanos, representados pela sexta e sétima cabeça, a Roma pagã dos imperadores e a Roma religiosa, que infelizmente também foi utilizada pelo dragão para perseguir os fiéis de Deus. Os 10 chifres, eles vão representar os reinos que surgiram após a divisão da Roma pagã, representados ali pelos 10 dedos da estátua da visão do rei Nabucodonosor. Nós estamos vivendo dentro desse contexto. O contexto onde nações guerreiam contra nações. Mas essas guerras são também, infelizmente, cortinas de fumaça para esconder a verdadeira batalha que nós estamos vivendo. Qual, de fato, é a verdadeira batalha? O livro de Apocalipse, o capítulo 12, ele se divide em 3 atos. Depois da explicação dos símbolos, o capítulo 6 e o 7, o capítulo 5 e do 7 ao 12 vai representar a batalha que acontece entre o dragão e Cristo e Miguel. O capítulo 6 e o 13 vai representar a batalha existente entre o dragão e a mulher. O período ali da guerra, da perseguição que aconteceu durante os 1260 anos da profecia bíblica, que está lá em Daniel e está aqui também em Apocalipse 12, Apocalipse 13, representando esse período, o período do que é chamado de Santa Inquisição. Se você tiver um pouquinho de estômago, pesquisa na internet, tem que ter estômago para mostrar os instrumentos que eram utilizados para torturar aqueles que preferiram ficar ao lado da Bíblia e da Palavra de Deus. Foi um período sombrio da história da humanidade. E, por fim, a guerra do dragão contra o remanescente, representado no verso 17. Acompanhe comigo, do Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse período, ao longo da história, ele representa justamente o período, está situado no período que começa o juízo investigativo. Então, se você for dar uma lida no Apocalipse 11, você vai ver que o verso 19 marca o término do capítulo 11 e o início do capítulo 12. Sempre é marcado por um ato relacionado ao santuário. Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O que isso está nos representando? Lembra, a chave interpretativa de Apocalipse é o Antigo Testamento, beleza? Qual foi o momento onde aconteceu isso aqui? Arca da aliança. O que tinha dentro da arca da aliança? A vara de Arão, o maná e a tábua dos 10 mandamentos. Correto? Isso no período do tabernáculo, do deserto. Depois da construção do templo, por Salomão, na Arca da Aliança permaneceu somente a tábua dos 10 mandamentos. E por que junto com a Arca da Aliança sendo aberta, na visão que João teve, na mudança de sessão de Apocalipse, aparece os relâmpagos, as vozes dos trovões, terremoto e grande saraivada, representando exatamente o ato apresentado ali em Êxodo 31, verso 18, 32 em diante, da entrega da tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Então aqui, o texto está me falando assim, a guerra real que está acontecendo no mundo, a partir desse período, é uma guerra espiritual. De um lado, Satanás. Do outro lado, o povo fiel verdadeiro de Deus. E o entorno dessa guerra é a fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. O dragão, ele agora, mesmo irado contra a mulher,
ele não faz guerra mais com a mulher. Ele faz guerra apenas contra o remanescente. Quem é o remanescente? O que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse período negro da história da humanidade dos 1260 anos, ele irá se repetir. O povo fiel de Deus vai voltar a ser perseguido. E aí é que entra uma pergunta que eu preciso fazer. Eu e você somos fiéis a Deus. Nós buscamos ser fiéis a Deus. Qual é de fato a verdadeira batalha que nós enfrentamos? Abre a Bíblia no livro de Efésios. Volta aí um pouquinho. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. É interessante, o capítulo ele vai começar com orientações relacionais. Ele vai, a partir do 5 ali, né? Orientações para a esposa, orientações para o marido, orientações para os filhos, orientações para os pais. E aí, depois de dar as orientações, Paulo fala assim, olha, queridos habitantes da cidade de Éfeso, queridos habitantes da cidade de Sorocaba. Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, porque as forças espirituais do mal, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu irmão, minha irmã, entenda, você e eu estamos em guerra. Só que não é uma guerra contra uma outra nação. Infelizmente, nós estamos guerreando uma guerra contra os nossos. Infelizmente, você que é marido está em guerra com sua esposa. Você que é esposa está em guerra com seu marido. Se envolve em discussões, querendo mostrar o seu ponto de vista, que isso leva horas. E se tem uma coisa boa que nós temos é argumentar. Eu sou expert em argumentar. E ninguém ganha de mim no argumento. Só que a minha esposa também é expert em argumentar. E ela também tem a convicção que ninguém ganha dela no argumento. Sabe o que resulta disso? Discussões na frente dos filhos. Os filhos crescem vendo os pais em guerra. E não vai adiantar as palavras de amor, as flores, se os filhos estão vendo você com o seu esposo, com a sua esposa brigando, batendo boca, querendo mostrar que tem razão. Nós estamos em guerra com os nossos filhos. O conflito de gerações é iminente. Os filhos acham que os pais não os entendem. E às vezes não os entendem mesmo. Porque ninguém nasce sendo pai ou sendo mãe. E a gente acha que o fato de ter um filho nos torna pais, nos torna mães. Mas não, eu preciso estudar. Eu preciso ler. Eu preciso aprender sobre o que passa na mente de um adolescente, por exemplo, para não cometer a besteira de dizer que são os aborrecentes. Há estudos claros sobre o turbilhão que acontece na mente de um adolescente. O corpo está crescendo, o mapa mental do corpo ainda não atualizou. E aí se esbarra nas coisas, tropeça, pensa coisas assim que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso vestir a roupa do outro. Eu preciso pensar como o outro, sentir como o outro. Nós estamos em guerra, mas a Bíblia nos diz que a nossa guerra de fato não é contra o nosso irmão. Não é contra nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. A guerra real
é contra Satanás, contra os anjos caídos. Eles estão manipulando, porque o diabo não quer ver uma família feliz. O diabo não quer ver um pai que respeite os seus filhos. O diabo não quer ver filhos que respeitem os seus pais. O diabo quer ver o ser humano guerreando entre si e esquecendo que está sendo enganado por eles, achando que os inimigos são as pessoas. É por isso que Paulo ele vai orientar, olha, nesta guerra você precisa se vestir de uma armadura especial. Você precisa usar as armas especiais. Você não consegue vencer essa guerra com o seu conhecimento, com a sua cultura, com o que você acha que é certo ou errado. Não consegue. Precisa ser a armadura de Deus. E qual é a armadura de Deus? Acompanhe comigo. A partir do verso 14 de Efésios 6. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, o cinto da verdade. O cinto ajuda a segurar a calça, né? A gente vive um efeito sanfona. Não sei se você, eu vivo assim, eu quero emagrecer, mas eu vivo um efeito sanfona. Eu peso, perdi 2 quilos. Eita glória. Passou uma semana, ganhei 3. O cinto me ajuda muito para que as calças não caiam e etc. E aqui nós estamos falando do cinto da verdade. A verdade me coloca no caminho certo. A verdade me coloca do lado certo desta guerra. E a verdade me coloca diante da verdadeira guerra, que não é contra o meu irmão, é contra Satanás. E aí o Paulo ele vai continuar falando sobre o vestindo-se da couraça da justiça. Vale lembrar, a justiça que de fato importa é a justiça de Cristo, não é a sua, não é a minha. Nós precisamos aceitar a todos, precisamos perdoar, porque a nossa justiça, quando Cristo olha para a gente, ele considera com o absorvente cheio de fluido menstrual. Trapos de imundícia, para você que lê a Bíblia aí. Serve para quê? Enrolar no papel higiênico, né? Balde de lixo. Essa é a nossa justiça. Então tem que ser a justiça de Cristo. E qual é a justiça de Cristo? A justiça do perdão. A maior prova de amor de Deus por nós foi ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar. A maior prova de amor. O texto ele continua no verso 15. Calçai os pés da pregação do evangelho da paz. Existem muitos evangelhos sendo pregados pelo mundo afora. E às vezes nós pregamos o evangelho que não é o de Cristo. O evangelho de Cristo só é aquele que prega a reconciliação de um mundo rebelde com um Deus de amor, do perdão, da misericórdia. Queridos, esta manhã, ao estudar esses elementos, eu quero tocar o seu coração. Dói acompanhar a igreja e ver casais se separando por puro orgulho, desconsiderando totalmente o sofrimento que vão causar um ao outro, que vão causar nos filhos, simplesmente por orgulho. Ignoram totalmente as orientações sobre casamento que Deus colocou de forma clara na Bíblia e acham que podem viver com esse orgulho. Não vão. O orgulho não leva a nada. Foi o orgulho que causou toda essa desgraceira que nós vemos no mundo e estamos vendo aqui. Foi por causa do orgulho que Satanás achou que poderia ser igual a Deus. A gente sempre idealiza algo que nós podemos ser, um tipo de felicidade que podemos alcançar. Esse miserável, ele não me merece. A gente não merece a Cristo também, não? E o compromisso que eu fiz diante do altar, diante de Deus e dos anjos? Jesus deixou claro o motivo para a separação. Está claro lá. Não é o que eu acho. Eu tenho que ser fiel a esse compromisso. Até quando eu vou continuar como uma criança espiritual? Que não cresce espiritualmente, que não amadurece. Dói ver filhos indo para um caminho que vai destruí-los,
Porque eles acham que não devem seguir o caminho e a orientação que os pais dão para eles. Dói em ver uma mãe clamando pelo filho e falando: pastor, conversa com meu filho. Aconselha, talvez ele te ouça. A nossa guerra é espiritual. Seus pais não são seus inimigos, filhos. Eles querem o teu bem. Eles já andaram pelo caminho que você andou. E talvez que você nunca andará. Para um pouquinho, ouça eles. Aprende com eles. Talvez você seja alguém igual eles são. Dói ver pais que não entendem os seus filhos, que não aprendem a fazer a leitura dessa nova geração, que não confiam nos seus filhos, que não amam os seus filhos, acham que só o fato de trazer comida para dentro de casa é o suficiente. Não é. Pai, seus filhos precisam de você, de tempo com você. A vida no distrito é muito corrida. A gente tem que atender 7 igrejas, e são 7 igrejas achando que a gente só cuida daquela. Mas sempre que eu chego em casa, eu busco tomar um tempo com as minhas filhas. Nada paga a presença de um pai no lar. Nada paga a presença de uma mãe no lar. A nossa luta não é contra a carne, é contra Satanás. Ele quer nos destruir. Ele quer que nós nos percamos. E esta manhã eu preciso. Esse assunto é necessário. Porque nós estamos esquecendo o amor. O próprio Cristo, ele fala que o amor se esfriaria nesse tempo que nós estamos vivendo. E ele faz uma pergunta retórica: será que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Fé é justamente viver aquilo que Deus pede, mesmo que seja totalmente contrário ao que eu estou vendo, ao que eu estou presenciando. Eu vou na contramão do mundo. Se o mundo chama de besta quem perdoa, Cristo chama de salvo quem perdoa. Cristo nos perdoou. E nós precisamos perdoar uns aos outros. Esta manhã, nós precisamos sair daqui. Já é esta tarde, né? Com a convicção: Senhor, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso tomar uma decisão em minha vida. Eu não falo mais do meu irmão por trás. Se eu não tiver coragem de falar na frente, eu não falo por trás. A Bíblia considera isso um pecado grave, assassinato. É só ler o livro de Tiago. Um outro estilo de vida: Senhor, mesmo que as pessoas me considerem besta, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Antes de apresentar o meu argumento, eu vou orar. O texto ele continua terminando. E ele fala o seguinte, no verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia pede, clama, que eu e você perdoemos. Que eu e você confessemos os nossos pecados uns aos outros. Que eu e você oremos uns pelos outros e carreguemos a carga uns dos outros. Antes de responder à altura para o seu cônjuge que está falando ali um negócio que você discorda ou que te ofenda, se pergunte como é que foi o dia dele. Como é que estão os hormônios? Como é que está a mente? Será que a pessoa está achando que eu fiz algo que não foi minha intenção? Ore. Entregue a situação nas mãos de Deus e fale: Senhor, eu preciso resolver isso aqui, mas a arma que eu tenho vai trazer mais confusão. Eu preciso usar as suas armas. Resolve para mim, guerreia a batalha por mim. As batalhas reais que nós enfrentamos na vida, elas só conseguem ser vencidas com esta armadura de Deus. Você deseja tomar essa decisão essa manhã, essa tarde? De falar: Senhor, eu quero mudar o meu estilo de vida. Eu quero ser uma pessoa que ame mais, que perdoe mais, que aceite mais.
Eu quero ser uma pessoa que entenda que do mesmo jeito que quando eu erro, eu clamo pelo teu perdão, que eu devo também dispensar o perdão para aqueles que erram comigo. Você quer tomar essa decisão? Se esse for o seu desejo, eu gostaria de te pedir para ficar em pé, para nós orarmos. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandona. Mesmo diante de uma batalha espiritual que pode trazer a perdição eterna, o Senhor nos dá o caminho correto, o lado certo e as armas certas para vencer. O Senhor nos coloca diante dos inimigos reais que buscam enganar, buscam trapacear para nos fazer achar que os nossos inimigos são os nossos irmãos. O Senhor morreu por nós, ó Pai, para que possamos nos unir. O Senhor deixou bem claro que a única forma de sermos reconhecidos pelo mundo como teus filhos é sermos unidos, é amarmos. Que nós possamos, ó Pai, amar um ao outro, perdoar um ao outro, orar antes de falar. E assim, ó Pai, usando a tua armadura, que o Senhor nos ajude a vencer essa batalha. Nós nos colocamos ao teu lado desta batalha e queremos que o Senhor nos ajude a vencê-la. Que o Senhor nos ajude a perseverar ao teu lado e que a esperança da volta de Jesus cresça a cada dia no nosso coração. Abençoe a nossa vida, nos una. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.